maneira que ele quer. Pedro, no seu sermão, no seu primeiro sermão, ele disse isso, né? Para os pecadores que ali ouviram, né? Que Jesus veio por determinado desígnio e presciência de Deus. Então, se nós estamos aqui, é porque antes da fundação do mundo, o Filho de Deus, né? Apocalipse capítulo 13, versículo 8, diz que ele foi imolado desde a fundação do mundo, né? Então, desde lá, Deus já tinha você, né, como alvo. E se o Evangelho chegou a teu coração e tua vida, é porque Deus tinha você como alvo. E nessa manhã, né, não noite, nesta manhã nós possamos glorificar a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Abramos as nossas Bíblias em João capítulo 19, versículo 31. Eu não sei que hora que o nervosismo vai começar a ir embora, Leonardo. Acho que ele vai embora daqui a pouco. Amém? 19:31. Penúltimo domingo, eu preguei sobre José de Arimateia e Nicodemos, né? Que Nicodemos no contrafluxo com 32 quilos de especiarias para honrar o corpo de Jesus. Só que meditando nesse contexto, que vem antes disso, me chamou a atenção. Então eu pregaria outro sermão, até falei com o Ronald essa semana, estava falando com ele, pregaria outro sermão, mas Deus colocou esse sermão no meu coração para que pudesse pregar também o que antecede o que preguei no domingo retrasado. Amém? Então diz assim a palavra de Deus, versículo 31. E era o dia da preparação, e o dia seguinte seria o sábado, especialmente sagrado. E como não queria que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os seus corpos. E vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem, que fora crucificado com Jesus, e em seguida o outro. Mas quando chegaram a Jesus, constataram que já estava morto, e não lhe quebraram as pernas. E em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que viu disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura em outro lugar, olharão para aquele que transpassaram. Amém? Eu também, essa semana que vem, fui chamado para... Os irmãos estão expondo o livro de Neemias. E é na igreja do meu filho, e ele disse assim, Elvis, Fábio, pai, a parte que te sobrou é a genealogia para o teu dia, para que você pudesse expor lá. Então expondo o livro todo. Para você ficou a genealogia, pai. E aí? Eu disse para ele assim, ó, toda escritura converge na pessoa e na obra de Cristo. Você pode, eu não comecei ainda, falei para ele, mas você pode ter certeza que na genealogia de Cristo, na genealogia, no livro de Neemias, eu vou encontrar Cristo. Porque toda a escritura converge na pessoa e na obra de Cristo. Então, irmãos, é isso. A Bíblia toda inteira, de Gênesis a Apocalipse, é Cristo. Vai convergir na pessoa de Cristo. Amém? Se eu fosse pôr um tema nesse... Eu botei um tema nesse sermão aqui, pensando, né? Como diz a Escritura, não quebraram as suas pernas. Mas eu vou mudar aqui. Vou mudar para a soberania de Deus. Então, se você for embora meditando hoje, e se alguém te perguntar para você o que foi pregado na ceia na tua igreja,
você diga assim, ó, foi pregado sobre a soberania de Deus. Como Deus é soberano. Amém? Os romanos quebravam as pernas dos crucificados como um procedimento chamado crucifagium. Quebrar as pernas. Para acelerar a morte do condenado na crucificação. A vítima morria lentamente, geralmente por uma combinação de asfixia, choque hipovolêmico, exaustão extrema, perda de sangue e insuficiência cardíaca. Era comum para eles, e especialmente para os judeus nesses dias que antecedia a festa da Páscoa. Então eles não queriam ter 3 corpos pendurados ali naquele momento. Para eles não seria bacana, eles aceleravam isso para que as pessoas morressem mais rápido, mas especialmente, né, nesse período eles queriam mais ainda que aqueles corpos fossem tirados dali. E eles ficavam por muitos e muitos tempos ali agonizando até a morte. Era um espetáculo da cruz, aquilo. Era o modus operandi dos romanos, era assim, aos romanos eles consideravam a morrer numa morte de cruz, era popular eles falarem isso como se fosse morrer as 1000 mortes. E as pessoas ficavam agonizando por tempos e tempos ali. Então eles queriam que fossem tirados, acelera a morte. Já era, já sofreu, já foi chicoteado, já tomou uma quarentena de açoite -1, veio carregando a cruz, o objeto de crucificação em todo o caminho, em todo o trajeto. A arma que o mataria foi posta sobre os seus ombros depois de serem açoitados até o momento que fossem pendurados na cruz. Chega! A crucificação o crucificado precisava se apoiar nas suas pernas para erguer o corpo e conseguir respirar. Quando as pernas eram quebradas em golpes de barra de ferro ou martelo, ele não conseguia mais levantar para respirar adequadamente. Então a asfixia vinha rapidamente. Então, ou seja, está demorando para morrer? Os soldados vinham e batiam com golpes de ferro ou golpes de marreta em suas pernas para quebrar e ele não ter como apoiar. E a morte para que viesse uma morte um tanto quanto mais rápida, para que acabasse logo com aquilo ali, tirasse aqueles homens e fosse posto num túmulo. Chega! E o nosso Cristo, o nosso Deus, e sempre digo que nós não devemos tirar o peso quando falamos em Cristo e tudo aquilo que ele sofreu. Quando eu falo em Cristo, nós estamos falando de Deus, tomando golpe de barras de ferro e tomando golpes de martelada para que fosse quebrado as suas pernas. Seria, né? A vontade dele seria essa. Mas, como João enfatiza, para que se cumprisse as Escrituras, e isso me chama atenção, Elvis. O que me chama atenção, o que me fascina na Bíblia é o que tudo se cumpre com requinte de detalhes. É que a vontade de Deus é cumprida com requinte de detalhes. É que tudo aquilo que Deus projetou, nada é uma carta na manga, nada Deus nunca foi e nunca será pego de surpresa. Tudo se cumpre com requinte de detalhes e isso me chama atenção nas Escrituras. Tudo que acontece na tua vida é um projeto de Deus. Se você é de Deus, se você foi alcançado pelas Escrituras, se Deus chamou a tua vida, tudo que acontece na tua vida, tudo que bate a tua porta, é com requinte de detalhes projetado por aquele que te chamou. Eu também já preguei um texto aqui que diz que Jesus viveu em constante iminência. Porque se ele sabe, se ele é Deus, se ele é autor da Escritura, se ele estava lá, se ele estava em portas fechadas, quando ele disse para Nicodemos, ninguém veio do céu, senão aquele que desceu do céu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, ele sabe que tudo se cumpriria com requinte de detalhes. Jesus vive em constante iminência porque ele sabe o que ele vai passar, ele sabe o que ele vai enfrentar, ele sabe o preço que ele terá que pagar em seu lugar. Vamos acelerar essa morte, vamos acelerar, tira logo esses da cruz, tira logo eles daí, vamos acelerar. Fica imaginando que crueldade do ser humano, fica imaginando aonde chega a crueldade do ser humano.
Acho que meu esboço quer ficar só por aqui. Desligou. Aleluia. Voltou. A história da redenção atravessava toda a Escritura como um rio poderoso que desemboca. A gente passou lá para frente. Isso possui uma enorme importância teológica. O cumprimento profético de João conecta esse fato diretamente às Escrituras. Nenhum dos ossos será quebrado. Isso remete especialmente ao Cordeiro Pascal. Êxodo capítulo 12, versículo 46, Números 9, versículo 12. O Cordeiro Pascal não podia ter os ossos quebrados. Assim, Jesus é apresentado como verdadeiro Cordeiro Pascal, sacrifício perfeito, substituto do povo de Deus. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 declara: Cristo é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. João, quando vê Jesus, eu fico imaginando, às vezes as pessoas estão pregando, eu fico imaginando a profundidade disso, a profundidade da revelação, a profundidade do que ele recebe de Deus, a profundidade, a conexão que esse profeta tinha com Deus, de como Deus levanta esse homem e o que Deus põe em seu coração. E depois dele ter mandado os discípulos ir até Jesus Cristo, depois dele ter mandado, depois que ele estava preso, sentenciado para perder a sua cabeça, depois deles ter mandado os seus discípulos ir até Jesus Cristo, pergunta se ele mesmo ou havemos de esperar outro. Ainda assim, Jesus disse que homem nascido, profeta nascido de mulher, é igual ele. Não houve outro, porque é ele quem aponta para Jesus e diz aí, eis, olha a revelação que esse homem tem do primo, olha a revelação que esse homem tem do primo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha a revelação que primeiramente esse profeta aponta para Jesus Cristo e fala. A história da redenção atravessa toda a Escritura como um rio poderoso que desemboca na cruz de Cristo. Desde o Antigo Testamento, Deus estabeleceu figuras, símbolos, sombras que apontavam para a obra perfeita de Jesus Cristo. É por isso que os profetas queriam prescutar. É por isso que os próprios profetas queriam entender. É por isso que os próprios profetas que profetizaram queriam tentar assimilar o peso de tudo aquilo que eles haviam profetizado. A Bíblia diz que eles queriam assimilar, por isso que eles prescutavam. Como será? Como se dará? Como será? Que perfeição! Que perfeição! A Bíblia diz que Simeão esperava a consolação de Israel. E quando ele levanta o menino Cristo no templo, ele levanta e diz assim, despede-me em paz, porque os meus olhos já viram a sua salvação. Havia um remanescente que esperava. Havia um remanescente que acreditava. Havia um remanescente que botava os olhos nas Escrituras e diziam assim, virá. Em algum momento virá, como o cego de Jericó vem clamando pelo caminho. Quando Jesus vem passando, ele à beira do caminho, filho de Davi, apontando diretamente para aquilo que foi predito. Tem misericórdia de mim. Existia um remanescente. Existia alguém que olhava para a Escritura e falava, um dia cessará. Não sei como, não sei quando, não sei de que maneira. Porque é algo grandioso, mas virá. Entre todas as figuras, poucas são tão profundas quanto o Cordeiro Pascal. A Páscoa judaica não era apenas uma celebração nacional da libertação do Egito. Era uma poderosa profecia de redenção eterna, que seria consumada em Jesus Cristo. Hoje fica fácil para nós. Hoje está fácil para nós. Hoje o canon foi fechado.
Hoje fica fácil para nós olharmos na Escritura e procurarmos, tatearmos lá e acharmos Cristo na Escritura, em Gênesis. Quando Deus, por exemplo, no primeiro sacrifício, mata um animal, derrama o sangue, tira as peles e cobre a nudez de Adão. E você olha lá a Bíblia dizendo em Hebreus capítulo 9 que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Fica fácil você voltar lá na história e ver lá aquilo lá apontava para Cristo. Tá fácil. O canal foi fechado, tem muitos teólogos, tem muita tecnologia, tem muitos comentaristas, tem muitas bíblias que te ajudam a você voltar lá e encontrar Cristo na Escritura. Mas para esse povo aqui, por enquanto, difícil. Quando João Batista viu Jesus se aproximando, se declarou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 27. João estava dizendo: aquilo que Israel celebrou por séculos encontra-se agora no cumprimento definitivo em Cristo. O Cordeiro Pascal era temporário, Cristo é eterno. O sangue nos ombrais livrou da morte física, o sangue de Cristo livra da condenação eterna. O fato, quando eu digo para você, o fato de falarmos de Cristo, do sangue de Cristo, cantarmos o sangue de Cristo, o fato de nós lembrarmos, o fato de nós orarmos aos pés da cruz, simbolicamente, quando fala que nós estamos aos pés da cruz, quando fala assim: eu estou indo para os pés da cruz, não há um lugar mais alto sobre a face dessa terra, seja ele qual for, seja se o homem foi à lua, se o homem não foi, seja se o homem é presidente da maior potência mundial, se ele não é, o lugar mais alto sobre a face dessa terra é os pés da cruz de Cristo. O lugar mais alto que você pode estar é clamando com a boca no pó, nos pés da cruz, porque é de lá que verte o sangue que cai sobre a tua vida e te livra. O Êxodo libertou da escravidão do Egito, Cristo liberta da servidão do pecado. Na ceia do Senhor, não apenas recordamos um evento histórico, celebramos o cumprimento perfeito da redenção prometida lá em Êxodo capítulo 12. Daqui para frente eu vou começar a fazer uma conexão com Êxodo 12 e o texto que lemos. E por que as pernas de Jesus não foram quebradas? Primeiro ponto. O cordeiro foi escolhido antes do sacrifício. Que está lá em Êxodo. Êxodo capítulo 12, versículo de 3 a 6. Diz assim: antes do cordeiro ser morto, ele precisava ser separado. Deus determinou que o cordeiro fosse escolhido no 10º dia do sacrifício. Está lá no capítulo, não vou ler para a gente ganhar tempo. No capítulo 12, versículo de 3 a 6. Deus determinou que o cordeiro fosse escolhido no 10º dia e sacrificado no 14º dia. Escolhido no 10º e sacrificado no 14º. Certo? Durante esse período ele era examinado. Isso revela uma verdade gloriosa. Cristo também foi escolhido antes do sacrifício. Olhando, lendo, vendo, compreendendo, assimilando, eu fico imaginando esse cordeiro escolhido no 10º dia e sacrificado no 14º dia. Eu fico imaginando os homens procurando, olhando para esse cordeiro e tentando achar nele algum defeito. Ele precisava ser perfeito. Cristo foi escolhido antes do sacrifício. Eu fico imaginando esses 4 dias, Anderson. Como que as pessoas... Eu fico imaginando, assim, na perfeição de Cristo, né? Porque em tudo foi tentado, a Bíblia diz em Hebreus, e porém sem pecado. Eu fico imaginando o pior momento de Cristo. O pior momento do Cristo homem, que era 100% homem, 100% divindade. Eu fico imaginando o pior momento de Cristo. Porque eu não consigo passar um dia sem pecar em pensamento. Eu não consigo passar um dia inteiro sem pecar em pensamento. Eu peco pensando.
Eu fico imaginando o pior momento, e eu acredito que o pior momento de Cristo é quando ele é tomado, quando ele é açoitado. Já lemos o texto várias vezes, acho que preguei 2 vezes sobre esse texto aqui na igreja. Ele foi desfigurado, arrancaram a sua barba, desfiguraram ele a ponto de não mais parecer com um ser humano. Eu fico imaginando Cristo, eu estou falando Cristo, voltando para o peso da palavra, eu estou imaginando Deus com uma cruz nos ombros, sem pecar nem em pensamento, porque tinha que ser perfeito para assumir o nosso lugar na cruz. Pedro declara, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, como diz também em Apocalipse capítulo 13, versículo 8. Que foi imolado antes da fundação do mundo. A cruz não foi um acidente histórico. Jesus não morreu porque homens venceram. Os homens vencem, então eu morro. Os homens vencem, então eu vou para a cruz. Os homens vencem, então eu... Se tiver um digno de Deus subir, eu subo. Se toda a humanidade, se eu bater o meu olho, se eu esquadrinhar os corações, porque Deus pode esquadrinhar corações, e se eu achar um perfeito, então eu subo. Hernandes Dias Lopes vai dizer que não é pelos teus méritos. Jesus não morreu porque temos méritos, mas é apesar dos teus deméritos. Jesus não foi para a cruz porque temos mérito, não é a nossa meritocracia. Jesus foi para a cruz por amor, por graça, por misericórdia. O cordeiro precisava ser separado porque Deus estava ensinando que a redenção já estava nos seus decretos eternos. A Bíblia, vemos o decreto soberano da redenção antes do pecado entrar no mundo. Deus já havia determinado o cordeiro. A ceia nos lembra que nossa salvação não nasceu na improvisação humana, mas na soberania divina. Quando nós rememoramos aqui, todos os meses, e conectando com a fala da Ivone aqui, que nós não tem nada em nós que fez com que Deus morresse, que Jesus morresse na cruz, que Deus enviasse teu filho, lhe custando tudo, deixando o céu, né? Jesus deixando o céu e vindo, nascendo no nascimento virginal, crescendo. Eu fico imaginando o filho, o Deus eterno, no colo de uma mãe sendo amamentado, crescendo, passando por tudo. Você não foi salvo por acaso. O cordeiro já tinha sido preparado antes da sua queda. Antes da fundação, antes de Adão errar o alvo. Antes de Adão desobedecer. O cordeiro já tinha sido separado. Como o cordeiro foi separado no 10º dia e crucificado no 14º. O cordeiro precisava ser sem defeito. Êxodo capítulo 12, versículo 5. E o cordeiro será sem defeito. O cordeiro não podia possuir mancha, enfermidade ou deformidade. O paralelo com Cristo é o cumprimento perfeito dessa exigência. Pilatos disse: não vejo crime algum. Não vejo crime algum. Pedro afirma, como cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 19. A palavra hebraica sem defeito transmite a ideia de integridade completa. Isso aponta para uma perfeição moral de Cristo. De verdade, o exemplo a ser seguido, por mais perfeito que o homem seja, um espelho, por mais próximo, por mais santidade que ele expresse, por mais próximo de Deus como o próprio profeta João Batista,
que no momento ele titubeou e se escandalizou para com Cristo, mandou-se o próprio dedo que aponta Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Eu fico imaginando, se eu fosse discípulo de João naquele momento, eu já falei isso para os irmãos ali no discipulado, se eu fosse discípulo de João naquele momento, Elvinho, eu diria para ele, não sei se eu diria, talvez hoje esse Fábio diria, mas naquele tempo não diria, com todo aquele sofrimento. Fala, João, não foi você que apontou ele? Não foi o seu dedo que apontou e disse que ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? E agora você está mandando nós irmos até ele perguntar? Não entendi. Por mais perfeito que o homem seja, por mais santo, por mais perto de Deus que o homem seja, se você vasculhar, se você balançar, se você procurar, se você botar uma lupa, você não vai achar um, você vai achar vários. Mas Cristo só serviu como o Cordeiro perfeito, como o Cordeiro pascal, como o sacrifício perfeito, como o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é porque nele não havia mancha, não havia mácula e não havia defeito. Somente um Salvador perfeito poderia satisfazer plenamente a justiça de Deus. Somente um Salvador perfeito, o que não pecou em pensamento, o que não teve herança adâmica, o que não veio da linhagem, do que não recebeu a pecaminosidade, né? Eu costumo dizer que a minha filha Maria, ela recebe a herança adâmica e logo de cara eu preciso trazer para a escolinha bíblica para apresentar Cristo a ela. Não teve essa herança. Na cruz, Jesus não morreu pelos seus próprios pecados, porque não tinha. Ele morreu em lugar de pecadores. A ceia não exalta a nossa dignidade. Ela exalta a perfeição do Cordeiro. Nós nos aproximamos da mesa não porque somos dignos. Digno somente o Cordeiro. E falamos essa semana, né, sobre essa dignidade. Escutamos um pouquinho sobre essa dignidade. O que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. Foi falado essa semana ali, na quarta-feira passada, sobre qual é a nossa dignidade? Indignamente. Qual é a minha dignidade hoje aqui? O Robson, paramos ali um pouquinho no estacionamento e ele disse para mim, você já imaginou, Fábio? Um dia lá, quando o juiz bateu o martelo e condenou você imaginou que um dia você estaria pregando na ceia? Eu disse para ele que nem no mais otimista dos mais otimistas, dos mais otimistas, dos otimistas, dos otimistas dos meus sonhos. E se tem uma coisa que ainda hoje a ficha não cai, você olha para as promessas bíblicas, você olha para os textos bíblicos e você olha, a Bíblia diz de você aí que está sentado, me ouve pregar nesse momento. Se você foi salvo, se o evangelho desceu ao teu coração, se você crer no sacrifício de Cristo, Romanos capítulo 10, 9, disse com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. A Bíblia diz que você é herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. Se de certo que com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. Ainda hoje a ficha não é só pregar, é a herança que temos. Aleluia. Não é só pregar, não é só falar do amor de Deus, é a herança que temos em Deus. É esperar Deus vir buscar a sua igreja. Não é só estar aqui pregando, é olhar para a Escritura e ver tudo aquilo que ela diz acerca de você.
Tudo aquilo que Deus preparou por graça e misericórdia para você. O cordeiro devia ser comido. O cordeiro devia ser comido. Êxodo capítulo 12, versículo 8. O cordeiro não deveria apenas ser... Vamos observar esse cordeiro. Né? Põe lá, mata, pega o sangue, passa nos umbrais da porta, e eu vou passar, e a casa que tiver o sangue, o primogênito permanecerá, dos animais, dos filhos, de todos, continuará vivo. Mas o cordeiro devia ser comido. O cordeiro não deveria apenas ser observado, precisava ser recebido. O paralelo com Cristo em João capítulo 6, Jesus declara, quem come, olha só, olha o que nós estamos fazendo hoje, e olha o que nós fazemos diariamente, hoje nós estamos rememorando, hoje nós estamos lembrando, mas olha o que fazemos diariamente. Quem comer da minha carne, João capítulo 6, e quem beber o meu sangue, tem a vida eterna. Obrigado, querido. Cristo está mostrando que não basta admirar o Evangelho. Cristo está mostrando que não basta você ser um simpatizante do Evangelho. No capítulo 6 de João, Cristo não está... A Bíblia está nos mostrando que não adianta eu ficar achando o Evangelho bonito. Ser um simpatizante. Ficar só, olha, eu acho bacana, eu gosto do louvor. Você precisa entender, compreender, comer. Você precisa assimilar, regurgitar. Cristo está mostrando que não basta admirar, é necessário aproximar-se de Cristo pela fé. E a nossa parcela aí, irmão, é pregar. A nossa parcela, o que você faz, Fábio? Qual é a sua parcela para que Cristo seja comido? Seja fiel às Escrituras. Leve o Evangelho até os ouvidos e dos ouvidos ao coração, o Espírito Santo. Tente no máximo levar o Evangelho com toda a sua fidelidade até os ouvidos. Que o Espírito Santo, se você foi fiel a ler, a aplicar, a entender, a compreender, a levar aos ouvidos, dos ouvidos ao coração, o Espírito Santo se encarregará. Na compreensão, Cristo está presente espiritualmente na ceia, fortalecendo a fé do seu povo. A ceia não é um mero ritual vazio, ela é meio de graça. A mesa do Senhor nos chama a comunhão profunda com Cristo. Não basta conhecer doutrina, é necessário alimentar-se diariamente do Salvador. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Isso precisa ser todos os dias. Isso precisa ser caminhando. Isso precisa ser no devocional. Isso precisa ser numa conversa na hora do almoço. Isso precisa ser para quem trabalha com transporte, como se abrir uma brechinha com o passageiro. Cristo precisa ser levado com fidelidade aos ouvidos aonde você passar e você vir a oportunidade. Eu não sei salvar. Você também não sabe salvar. Mas Paulo falou que ele é pregoeiro das insondáveis riquezas de Deus. Mas você pode ser o pregoeiro das insondáveis riquezas de Deus. E indo para o final, nenhum osso do cordeiro podia ser quebrado. João capítulo 19, versículo 32 a 36. Havia uma linha visível
costurando a história. Invisível, costurando a história. Ela começa no Egito, atravessa Salmos e sangra no Calvário. Começa lá no capítulo 12. Aí quando você chega em Salmos capítulo 34, vai dizer que nem o osso seria quebrado. E sangra no Calvário. Êxodo capítulo 12, Deus estabelece um padrão. Esse é o padrão. E olhando para esse padrão estabelecido por Deus, lá, que apontava para o Cristo, o padrão para ser cumprido à risca, para hoje dizermos hoje nos orgulharmos da inerrância da Escritura que você recebe como regra de fé e prática, e dizer assim, ó, a Bíblia não contém erros, porque não contém mesmo. Assim, o livro de Deus que eu sigo, o livro do Deus que eu sigo, ele se apresenta a mim, e escrito por mais de 40 homens em tempos diferentes, ela se condiz e em momento nenhum ela se contradiz e se cumpre com requinte de detalhes. Ela começa no Egito, passa por Salmos e sangra no Calvário. Êxodo 12, Deus estabelece um padrão. O cordeiro devia ser comido, a carne seria entregue, o sangue seria derramado e os ossos e estrutura não deveria ser intactos. Se você olhar para o Êxodo 12, que aponta diretamente para Cristo, para o ministério, para tudo aquilo que ele viveu, em suma é isso. O cordeiro devia ser comido, a carne devia ser entregue, o sangue seria derramado e os ossos e estrutura ficariam intactos. Esse é o padrão. E ninguém mais do que Deus é mister em cumprir tudo aquilo que ele disse. Uma vez uma pessoa chegou diante de mim com a vida bagunçada. E não sei se ele achou que eu tinha resposta para algumas bagunças que estavam acontecendo na vida dele. Mas bagunçada de cabeça para baixo, assim, tipo caiu tá no naufrágio lá, não sobrou nenhuma boia, sobrou uma boia furada e o cara tá lá, tentando segurar uma boia furada sem ver para onde. E aí talvez ele olhou em mim e disse assim, ele olhou em mim e achou que eu ia dizer alguma coisa mágica para ele, para a vida dele mudar, aquele naufrágio. Ele deixou o evangelho de lado e queria voltar ao evangelho e recuperar algumas coisas que na sua vida foi por água abaixo. E ele perguntou para mim, o que eu faço? Eu me encostei em você porque eu quero saber o que eu tenho que fazer, me dá uma fórmula, tá? Fala alguma coisa, o que eu faço, cara? Eu falei, meu Deus, eu vou falar para você. Eu vou falar o que para você, cara? Você conhece o evangelho, comeu da boa palavra de Deus, se alimentou, sabe o que Deus é capaz de fazer, sabe que Cristo morreu e ressuscitou. Mas então, e por onde começar? Irmãos, eu já passei por isso. E você também, talvez já tenha passado por isso também, sabe? Naufrágio, e agora? Deus diz assim, ó. A palavra que sai da minha boca não volta para mim vazia, mas antes prospera para o que me apraz, para o que me alegra. Eu disse a ele o seguinte: busca uma palavra de Deus. Uma. Se Deus falar com você por meio da minha vida e você achar que foi uma palavra de Deus, se agarra.
que você vai começar a ver um naviozinho lá, você está no naufrágio. Lembra o contexto do naufrágio? Você vai começar a ver uma luzinha lá no fundo, demora o que demorar. Mas se foi Deus que disse, vai chegar salvação para você. Tá ruim, tá difícil, tá doendo, tá árduo, tá como se tivesse caído no naufrágio, só sobrado você de sobrevivente com uma boia furada. Busque uma palavra de Deus e tenha certeza que foi Deus que falou. Porque se você busca uma palavra de Deus e você tem certeza que foi Deus que falou, se agarre nela. Porque Ele virá ao seu encontro, porque Ele cumpre tudo aquele que disse com requintes de detalhes. O tempo passa. Salmo 34, a sombra ganha voz. Ele guarda todos os seus ossos, nenhum sequer será quebrado. Não é poesia apenas, é profecia elaborada. Então chega ao Calvário, que foi o texto que lemos. O lugar onde o invisível se torna carne. Tudo aquilo que apontava, tudo aquilo que dizia, e tudo isso precisando de um cumprimento. E tudo isso se cumprindo na plenitude dos tempos. E tudo isso se cumprindo na pessoa de Cristo. E um texto também que já preguei algumas vezes, que diz assim, que a maior notícia do mundo. Talvez nessa época de Copa alguns estejam esperando o Brasil, como alguns que não viram o Brasil ser campeão. Talvez para algumas pessoas a maior notícia do mundo é o pai olhar para um filho e dizer assim: filho, você nunca viu na TV, mas se o Brasil for campeão, você vai ver uma das coisas mais belas do mundo. A maior notícia do mundo, filho. E a maior notícia do mundo foi quando aquelas mulheres foram procurar Jesus no túmulo. E o anjo as recebe lá e diz assim, ó, ele não está aqui, porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, mas ele ressuscitou. Você crê num Cristo que ressuscitou e não voltou a morrer. O primogênito entre muitos irmãos, ele é primogênito entre muitos irmãos, ele é primogênito dos mortos porque ele morreu e não voltou a morrer. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15 que quase 500 irmãos o viram subir. O lugar onde o invisível se torna carne, Jesus é entregue. O azorragem romana rasga a sua pele. Chumbos, ossos, lâminas açoitando sem piedade. A carne cede. O sangue corre. Mas a estrutura permanece. Até então, tudo aquilo que Deus disse está se cumprindo. Até então, tudo aquilo que Deus disse, o Cordeiro Pascal apontando para a pessoa de Cristo, o Cordeiro Pascal apontando para a voz profética do profeta João Batista, apontando para ele, dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, como Deus predisse, tudo aqui está intacto ainda. Uma coroa de espinhos que perfura sua fonte. A dor atravessa, a sua cabeça sangra, mas a estrutura permanece. O patíbulo pesa sobre os seus ombros. A madeira corta e fere, pressiona. Os cravos atravessam mãos e pés. O ferro entra, a dor explode. Mas a estrutura permanece. João capítulo 19, ele diz assim, para se cumprir a Escritura. A Escritura se cumpre de Gênesis a Apocalipse, é nisso que nós nos apoiamos. A Bíblia diz que ele tinha que vir, ele veio. A Bíblia diz que ele tinha que morrer, ele morreu.
Ele disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Ele ressuscitou. A Bíblia diz em João capítulo 14 que ele foi preparar lugar para que onde ele estiver estejássemos nós também. Ele foi e estamos esperando a sua vinda. Tudo se cumpriu e tudo se cumprirá com requinte de detalhes. A Bíblia diz que ele vem sobre as nuvens e todo olho o verá. Tudo é atingido. Mas menos aquilo que não podia ser atingido. Uma vez eu preguei aqui nessa igreja e disse que Cristo foi quebrado. Eu falei que Cristo foi quebrado. E aí um amigo meu, teólogo, falou: Fábio, sua mensagem foi... Mas ele não foi quebrado. Você disse que ele foi quebrado. Ele não foi quebrado. Lembra, Tiago? Tiago falou: a sua mensagem, eu compreendi a sua mensagem, mas ele não foi quebrado. Ele não foi quebrado porque a Bíblia diz que ele não foi quebrado. Eu entendi. Você lembra, Tiago? Ele não foi quebrado. E aí, meditando nesse texto, isso já faz mais ou menos 6 anos. Tem algumas coisas que você ouve que fica. Ele não foi quebrado. Lembra, Tiago? Porque o cordeiro precisava ser perfeito. E a perfeição não é ausência de dor. É integridade no meio dela. Há momentos que Deus está passando por... Tem um amigo meu que falava que Deus, às vezes, quando Deus quer melhorar o crente, Deus passa o crente lá onde passa a cana. E quando passa a cana, o cara pega a cana do outro lado, enrola e põe lá de novo. Falei: meu Deus do céu, acho que às vezes enrola, pega lá de novo. Falei: mas não sai mais nada. Você vai. Presta atenção. Quando você vai tomar um caldinho de cana, ele enrola e manda ela lá. Isso é Deus investindo em você, irmão. Isso é Deus investindo em você. Deus só investe com quem Ele tem negócio. Deus só investe com quem Ele tem algo para essa vida. Deus só investe com quem Ele quer projetar para continuar levando. Não é para continuar a ser um super-homem. Deus está investindo em mim para eu ser um super-homem. Não. Deus está investindo em você para te levar para o céu. Sabe por quê? Deus não leva para o céu aqueles que Ele não santificou sobre a face da terra. Então vem o último ato. O protocolo romano exigia que as pernas fossem quebradas a um golpe final. O protocolo romano exigia que as pernas fossem quebradas como um golpe final. Vamos acabar logo com isso. Vamos acabar logo com isso. Os soldados quebram a perna dos outros, mas quando chega em Jesus, ele já está morto. Ninguém toca nos seus ossos. Não foi acaso. Deus não é Deus de acaso. O Deus que fez a Escritura se cumprir, escrita por mais de 40 homens, com épocas diferentes, em contexto diferente. Deus não é Deus de acaso. Deus não trabalha na sua vida por acaso. Deus não te chamou por acaso. Você não ouve o evangelho verdadeiro por acaso. Você não é corpo de Cristo por acaso. Você não crê na ressurreição de Cristo por acaso. Por acaso eu criei? Não. Ninguém toca nos ossos, não foi por acaso, foi precisão divina. Deus é preciso. Deus é cirúrgico. A carne foi dada, o sangue foi derramado, mas a estrutura sustentou tudo. Ele carregou o peso da humanidade sobre um corpo que não podia falhar.
sobre uma estrutura que precisava suportar a redenção. Porque se a estrutura quebrasse, o sacrifício seria inválido. Se os romanos quebrassem as suas pernas a golpes de martelada ou a barras de ferro, já era. Êxodo 12 não apontaria para o Gólgota que aconteceu há 26 anos atrás. Por isso, você não está perdido. Eu não estou perdido. Se sua salvação não está apoiada em um evento emocional, está firmada em um sacrifício estruturalmente perfeito. O Cordeiro permaneceu inteiro para restaurar por completo aquilo que estava destruído em você. O Cordeiro permaneceu inteiro para restaurar por completo aquilo que estava destruído em você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu digo que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Nós o ofendemos. Nós todos que temos a descendência e a herança adâmica, ofendemos a Deus e ofendemos a Deus todos os dias. E a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu o ofendo e ele estende a mão para mim. O que sustentou Cristo na cruz é o que sustenta a salvação hoje. E para terminar, a Páscoa tornou-se um memorial. E a ceia anuncia a morte de Cristo. Êxodo 14, 12. Israel deveria celebrar a Páscoa continuamente. Jesus, na última ceia pascual, transformou aquele memorial. Fazei isto em memória de mim. O centro da celebração não seria mais o Egito. O centro da celebração hoje aqui, hoje, aqui na rua Aramaçã 105, qual é o centro da celebração? O centro da celebração é a cruz de Cristo. Quando participamos da ceia, olhamos para trás e lembramos da cruz. Olhamos para dentro e examinamos o nosso coração. Olhamos para cima e adoramos o Cordeiro. Olhamos para frente e aguardamos a sua vinda. Olhamos para trás e relembramos a cruz, olhamos para dentro, olhamos ao nosso coração, olhamos para cima e adoramos o Cordeiro e olhamos para frente e aguardamos a sua vinda. Nos colocamos de pé. Quero pedir que os obreiros venham para frente, que nós vamos orar. Eu não tenho liturgia aqui, então vamos, os obreiros já ficam aqui na frente, por favor. E já vou orar junto com os cálices. Os músicos também, por favor, que possam vir para cá. E quero pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar um hino, né? Depois, antes da gente orar, né? Vamos louvar um hino e depois a gente ora. Glórias a Deus.
Que é isso? Ó.